Glória a Deus, graça e paz. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira e nesse estudo bíblico nós vamos estudar sobre o início da preparação para os tempos finais. Esses estudos tempos finais são estudos que tratam sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar explicando bem do início mesmo, na orientação do Espírito Santo de Deus, para que possamos entender e se preparar. O povo de Deus tem que entender e se preparar para a grandiosa volta do Senhor Jesus. O povo de Deus tem esse papel muitíssimo importante dentro do plano de Deus com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, já abrindo aqui a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, nós vamos iniciar falando de João Batista. Isso mesmo, João Batista. Por quê? Porque João Batista, um profeta, também sacerdote, João Batista, ele iniciou a sua pregação sobre o Evangelho, deu o passo inicial para a nova aliança. Isso mesmo, João Batista deu o passo inicial para a nova aliança porque ele anunciou a vinda do Messias propriamente dito. Por quê? Porque ele batizou o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então ali, João Batista ele foi uma prefiguração também nossa, do povo que viverá antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista, ele anunciou as boas novas, anunciou a pregação do Evangelho, anunciou a vinda, preparou o caminho, na verdade, do Messias, do Mashiach. Então João Batista, ele ali foi um preparador, aquela pessoa que restaurou, ele limpa as veredas, é um limpador, ele ajuda, ele faz ali como fosse o ajudador de tudo aquilo, de todos aqueles que viveram naquela época. Assim também nós somos hoje, como igreja, justamente preparando os corações, preparando o povo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que João Batista diz: arrependei-vos e convertei-vos, Se a pregação para se arrepender, porque estava vindo o juiz, estava vindo Jesus, estava vindo a verdade, estava vindo a fé, estava vindo o amor. Então era preciso o povo se preparar. Ou seja, quando você vai receber alguém na sua casa, você limpa a casa, você prepara, principalmente se for alguém muito importante, você prepara, você ajeita tudo. Da mesma forma, quando foi para surgir o Senhor Jesus foi começar o seu ministério terrestre, veio primeiro João Batista anunciar a vinda do rei. Assim somos nós somos como João Batista agora nos tempos finais, nos tempos futuros. Nós estamos anunciando a vinda do Messias, que ele já veio, vai voltar a segunda vez, agora como Rei Supremo e Eterno, literalmente falando, na glória, para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Então, abrindo aqui no livro de Mateus capítulo 3, fala, a partir do verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está vendo? Então, o profeta Isaías, aproximadamente há 2000 anos atrás, tinha profetizado sobre João Batista. Ou seja, ele falou sobre João Batista. E ele disse que vinha ali um direitador das veredas, como nós falamos agora há pouco. Tá certo? Uma voz que clama no deserto, anunciando o reino de Deus. Assim é também a igreja do dia de hoje. Vem nesse mesmo espírito de João Batista e Elias. Tá certo? Nesse mesmo espírito, que é o mesmo, ser o mesmo espírito, é aquele mesmo espírito que movia ele, hoje também move a igreja, no mesmo espírito. Amém? Aqui diz no verso 4: usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, sua alimentação era gafanhotos de mel silvestre. Então saiu até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas ouviam a pregação de João Batista, as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas. Amém? E ele diz também: vem porém aquele, que batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele dá testemunho. Vamos aqui para o verso 11, para ser mais breve. Depois você lê todo esse contexto. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você vê que ele anunciava o seu Jesus. Ele anunciava,
E ele era da família do Senhor Jesus. E ele era da família também de sacerdotes, João Batista. E ele também era profeta, tá certo? E ele anunciou a Jesus Cristo. Então vamos ver aqui a parte que ele, né, vê o Senhor Jesus e fala acerca do Messias. O batismo de Jesus. Verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Então, você vê que quando ele viu, né, o Espírito Santo revelou: esse é o Messias. Ele disse: tu que tem que batizar, né? Mas o Senhor Jesus, dentro do plano de Deus, sabia de tudo. Ele disse: cumpre você fazer toda a justiça, né? Que nós vamos ver aqui. Ele diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê aqui que João Batista, né, a voz que clama no deserto, reconheceu o Messias, pediu para ser batizado, mas Jesus disse: deixa por enquanto, porque cumpre a mim fazer toda a justiça, cumprir toda a justiça. Então a justiça de Deus, dentro do plano de Deus, era que Jesus Cristo desse o exemplo para ser batizado e receber o Espírito, porque ali ele ia começar o seu ministério terrestre, de 3 anos e meio. Então, ele tinha que ser batizado por alguém, por um homem de Deus, oficializado por Deus. Então, quem era esse homem? João Batista. João Batista, ele era sacerdote, filho de sacerdote. João Batista era profeta, né? Uma voz que clama no deserto. E ali João Batista, ele batizou o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Na mesma hora que Jesus foi batizado, ali ungiu dentro do plano de Deus o Senhor Jesus Cristo. Claro, o Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, tinha o Espírito Santo de Deus, mas era preciso, dentro do plano, entenda, meus amados, dentro do plano de Deus, ele ser ungido oficialmente para pregar o Evangelho, para começar o seu ministério, porque até então ele não tinha se manifestado como Messias. Ele era apenas um rapaz comum, ali que morava de Nazaré. Por isso que disseram dele, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade muito pequena. E duvidaram até que ele fosse o Messias. Então ele não tinha começado no ministério dele. A própria família dele não acreditava, seus amigos mais próximos não acreditavam. Mas aí quando João Batista o batizou, o Espírito Santo confirmou ali que ele era o Messias, e começaram ali o seu ministério de 3 anos e meio, né? Depois a gente, nessa história, depois você também vê aí no contexto, ele a primeira vez, depois ele foi para o deserto, sofreu a tentação, venceu a tentação, depois ele escolheu também os discípulos, e assim começou o ministério, o início do ministério da nova aliança. Porém, ele já estava vivendo na antiga aliança, né? A nova aliança só começou mesmo após sua morte e ressurreição, e só se oficializou lá em Atos, né? Com a descida do Espírito Santo, que ela promessa lá em Joel, a descida do Espírito Santo com os apóstolos. Amém? Aí inicia-se oficialmente a nova aliança em Jesus Cristo. Aí Paulo é chamado como homem de Deus, né? O profeta das nações, né? A pregar a palavra de Deus, a pregar oficialmente, né? Vai para Jerusalém, é reconhecido, né? Oficializado pelos outros discípulos que já andavam com o Senhor Jesus Cristo. Porém, Paulo, ele depois inicia o seu ministério, pregando, escrevendo as epístolas, as cartas, que até hoje é usado no cristianismo. Amém? E assim a gente tem também que ser oficializado pelo Espírito Santo de Deus. Assim a gente tem que andar com o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz do Espírito. Então, nesse estudo, tempos finais, a gente vê aí antecedendo a destruição de Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Mas antes, né, houve tudo isso, houve a manifestação do Messias no Senhor Jesus Cristo, o seu batismo, a tentação, a vocação dos discípulos. Jesus faz muitos prodígios, milagres, né? É entregue aos humanos, é crucificado. Jesus ressuscita, o Senhor Jesus, ele fica um pouco ainda na terra, pregando a palavra, instruindo aos discípulos, depois ele sobe aos céus, e aí ele passa o comando para que estejam todos, né, ali reunidos naquele dia do Pentecostes, para oficialmente receberem o Espírito Santo de Deus, para iniciar oficialmente a nova aliança em Cristo Jesus.
Eles começam a escrever o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, amém? Que até então viviam na antiga aliança, né? No judaísmo, né? Na religião judaica, mas aí depois o Senhor Jesus ele funda a nova aliança com maiores e superiores promessas. Quais são as nossas maiores e superiores promessas? De um novo céu e nova terra, uma nova Jerusalém. Você vai receber um novo nome, você vai receber lá na glória muito mais daquilo que você imagina. A palavra de Deus nos dá muita promessa. Você vai ter direito a comer da árvore da vida. Tantas promessas maravilhosas, vamos falar disso mais na frente, nos estudos sobre a regeneração, novos céus e nova terra. A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então prossiga nesse estudo, permaneça nesse estudo aqui. Eu dei só o início, né? Dei só o início para que a gente conheça, né? Para que a gente saiba do nosso papel como igreja, que assim como João Batista, né? E a igreja, aquela igreja primitiva, aquela igreja que estava iniciando ainda, né? Teve aquele papel fundamental com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um papel fundamental, que é de aguardar a bem-aventurança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma, João Batista foi um percussor, foi uma voz que clamava no deserto. Hoje nós também temos uma voz. A nossa voz clama no deserto, a nossa voz clama na cidade, a nossa voz clama onde quer que seja. A nossa voz clama na nossa geografia, na nossa casa, a nossa voz clama no nosso trabalho, a nossa voz clama anunciando o reino de Deus, anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo, e que eu e você devemos nos preparar a cada dia. Fale aí, você também, onde você estiver, clame, fale da volta de Jesus, fale do amor do Senhor Jesus por você, como o Senhor Jesus lhe alcançou, para qualquer pessoa que ainda não foi alcançada. Seja um atalai como João Batista, seja um enviado, mas pregue a palavra de Deus, amém? Então, devemos ser como João Batista, pregar, levar, pregar o arrependimento, pregar as boas novas, mostrar o evangelho do rei, mostrar que tem solução. Tem solução para o pecado, tem solução para a derrota, tem solução para o desânimo. A solução é Jesus Cristo. Tem solução até para a morte, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele ressuscita quantos Ele quiser. A Bíblia diz, quem crê em mim passou da morte para a vida e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então crê nessa palavra. Para finalizarmos aqui nossa primeira etapa do nosso estudo, a gente vê aqui, né? Verso 12, que João Batista fala acerca do Senhor Jesus Cristo, aqui no verso 12 do capítulo 3 de Mateus. Ele diz, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui João Batista ele dá só um prelúdio, né? Ele dá só um prelúdio sobre o juízo final. Então isso é muito importante, isso é tremendo, isso é importantíssimo que nós possamos entender que o Senhor Jesus vem, a missão do Senhor Jesus que é tão importante, e Ele diz para mim e para você, filho meu, aceita o perdão. O Pai diz, aceita Jesus Cristo. O Espírito Santo diz no meio do teu coração e revela a grandeza de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então Ele diz aqui, né, que o trigo, ele fala aqui, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, representa o joio e o trigo. Ou seja, o trigo ele guarda no seu celeiro, ele guarda na sua casa. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, eis que eu vou, mas vos preparei lugar, vos preparei mansões, vos preparei lugar. Ele foi nos preparar um lugar, está à destra de Deus o Pai, nos preparando um lugar maravilhoso. Mas para aqueles que o aceitam, para aqueles que o confessam como seu único e legítimo Salvador. Mas ele diz que a palha, ele queimará em fogo inextinguível. Ou seja, são aqueles que não foram contados no livro da vida do Cordeiro. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós estivermos no estudo sobre o juízo final. Então isso é muito importante, meus amados. É preciso que a gente entenda sobre isso. Os tempos estão próximos, os tempos finais estão próximos. É preciso que a igreja se prepare cada dia mais para a brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós preparados? Estamos nós como igreja preparados? Vamos nos preparar ainda mais. Porque apesar de se acharmos que estamos preparados, mas sempre o Senhor nos alerta sobre algo, sempre há algo para aprendermos, sempre há algo para estarmos entendendo e nos preparando, nos capacitando para a obra e para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom, graça e paz, e até a continuação do nosso próximo estudo, falando acerca dos tempos finais e a brevidade da volta do Senhor Jesus e, claro, a volta do Senhor Jesus em poder, grande glória. Até o próximo estudo.
E curta, compartilha o nosso vídeo e também comente aqui nos comentários o que você achou do nosso estudo. Repasse para outras pessoas. Quanto mais pessoas nós estivermos vendo esse vídeo e compartilhando, mais a palavra de Deus vai chegar aos corações. Shalom, shalom, graça e paz. É um recado do irmão Sérgio Oliveira aqui para todos vocês.